Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre distinção de sinais de pontuação e seus efeitos, ou seja, vocês vão analisar com qual sentido, ou seja, qual o efeito de sentido o sinal de pontuação utilizado naquele trecho do texto provoca, certo? E substituição lexical pronominal na construção de sentido do texto, que é o quê? O uso dos pronomes substituindo termos importantes de um texto para evitar a repetição. Com isso, melhorar a qualidade dos textos, certo? Então, nós vamos fazer uma leitura, compreensão e interpretação dos textos, analisando os efeitos de sentido dos sinais de pontuações e o uso de pronomes substituindo elementos importantes do texto para evitar a repetição. Vamos lá, vamos logo para a resolução de exercício, para uma prática. Então vejam só, texto 1, certo? Vocês já estão com essa apostila em mão, vocês vão apenas acompanhando a resolução. Texto 1, nós somos iguais, nós somos diferentes. Ia ser muito chato se todas as pessoas fossem iguais, não é mesmo? Mas, por sorte, a humanidade é cheia de variedade e de cor. Negros, brancos, amarelos, índios, que a gente diz que são vermelhos, e também existem os altos, os baixos, os gordinhos, os magros, os loiros e os morenos. Por causa das cores, as pessoas muito antigamente pensavam que os humanos estavam divididos em várias raças. Agora não. Nós sabemos que as diferenças são normais e saudáveis. Então vamos à questão. No trecho, ia ser muito chato se todas as pessoas fossem iguais, não é mesmo? Então, o sinal aqui, gente, ó, o ponto foi o ponto de interrogação. E lá no estudo nós estudamos o seguinte, que a função dos pontos de interrogação é indicar uma pergunta, ou seja, um questionamento. O ponto de interrogação foi utilizado para, letra A, satisfazer uma curiosidade. Letra B, mostrar admiração pelas pessoas. Letra C, mostrar a dúvida do autor. Ou letra D, fazer uma pergunta para os leitores. Então, prestem bem atenção como ela foi utilizada. Ia ser muito chato se todas as pessoas fossem iguais, não é mesmo? Então, o autor está fazendo uma pergunta para os leitores. Ah, professor, e como é que os leitores vão responder a esse autor? Gente, isso é uma questão de interpretação do texto, certo? Então, portanto, letra D. É bem claro que o ponto de interrogação indica que você está fazendo uma pergunta. Então, simples, questão muito simples. Questão 2. Mundo Cão 1. Gostaria de parabenizar a repórter Fátima Sá pela excelente reportagem sobre a exposição de cães e agradecê-la pela linda capa da revista. Simplesmente você fez o meu domingo ser um dos domingos mais alegres da minha vida. O máximo. As fotos ficaram ótimas e você conseguiu de forma bem objetiva explicar o que acontece nas exposições. Então veja como o leitor aí está muito agradecido, certo, com a repórter que fez a reportagem sobre a exposição de cães, certo? Então ela está muito animada. Disso vocês já podem levar como informação para a resolução da questão. Vamos à questão. No texto, o ponto de exclamação em suas duas ocorrências marca. Então veja que o ponto de exclamação apareceu por duas vezes. Quando diz, ó, o meu domingo ser um dos domingos mais alegres da minha vida, o máximo. Então, foi usado duas vezes aqui o ponto de interrogação, certo? Vejam só. O ponto de interrogação que foi utilizado nas duas ocorrências marca o entusiasmo da autora, certo? O sarcasmo da autora, a rebeldia da autora, a superficialidade da autora. Gente, ela está entusiasmada com a reportagem que ela viu em uma revista, certo? Então, como eu disse, o ponto de exclamação indica sentimento, emoções. Portanto, aí nesse momento está indicando o entusiasmo, certo? Da autora. Com a reportagem sobre a exposição dos cães. Letra A.
Terceira questão. Banquete. Na minha casa de vento tem chá de chuva, bolo de neblina, empadão de pensamento. Na minha casa encantada tem macarronada de nuvem e pastel de trovoada. A sobremesa é transparente. Na minha casa de vento, sorvete de orvalho, pavê de faz de conta e torta de tempo. Ruim ou bom, não importa. Você quer jantar comigo? No trecho, você quer jantar comigo. O ponto de interrogação serve para, mais uma vez, serve para fazer perguntas. Quando eu digo você quer jantar comigo, eu estou perguntando, certo? Perguntando de que maneira? Eu estou te convidando, certo? Portanto, a letra A, explicar, ele serve para explicar. Letra B, convidar. Letra C, negar ou afirmar. Afirmação não pode terminar com interrogação. Negação também termina com ponto final, certo? Portanto, é letra B. Está convidando. Então, ele foi usado com o sentido de fazer um convite, certo? Quarta questão. Vilões. Eles fazem de tudo para que as histórias não tenham um final feliz, mas sem eles os filmes e desenhos não teriam muita graça. São os vilões e vilãs que aparecem só para complicar as histórias e a vida dos super-heróis, mas ao mesmo tempo dão o toque de aventura e suspense para elas. Na verdade, os vilões sempre existiram nos filmes e desenhos e são importantes para fazer a trama da história. Cada um tem uma artimanha diferente para atacar o super-herói, mas nem sempre terminam bem. Eles podem, então vejam, preste atenção nesse trecho, ó. Eles podem aparecer de várias formas, às vezes disfarçados. Quem é que pode aparecer de várias formas? Gente, os vilões. O que o texto nos diz? Que os vilões aparecem nos filmes, nos desenhos, certo? Para melhorar, certo? Para dar qualidade. Por quê? Porque sem eles não teriam graça. Se tudo fosse ótimo, se tudo ocorresse para dar certo logo de primeira, vocês não iriam se interessar nem pelos filmes nem pelos desenhos. Então, agradeçam aos vilões que tentam atrapalhar. E isso é quem faz o desenvolvimento do filme e do desenho ficar animado e engraçado, certo? Então, no trecho, eles, vejam, quem foi usado? O pronome eles. Eles podem aparecer. A palavra destacada está no lugar de. Então, eles, que é aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, certo? Eles podem aparecer. A palavra destacada está no lugar de desenhos, letra A, filmes, letra B, super-heróis, letra C, ou vilões, letra D. Então, quem é que aparece de todas as formas? Às vezes até disfarçados. Os vilões, não é os super-heróis. São os vilões, certo? Os vilões é que aparecem nos filmes e nos desenhos para tentar atacar os super-heróis. Então, são os vilões, certo? Letra D, quarta questão. Quinta questão. A pipa Pepita. Zezito era o dono de Pepita, uma pipa verde e rosa de carinha graciosa. Zezito preparou Pepita para concorrer no grande campeonato de pipas. Fitas coloridas saíam de suas pontas. O dia amanheceu, o sol estava forte e o céu azul. De toda parte chegava gente grande, gente pequena, com suas pipas de todos os jeitos. Tinha pipa estrela, pipa bicho, pipas de todos os jeitos. Um apito deu o sinal e as pipas voaram no céu. Vejam só, as pipas voaram no céu. Ele ficou colorido. Então, gente, quem que ficou colorido? O céu ficou colorido com as pipas. Então, tem coisa que a gente compreende logo de início. Ou seja, aqui o pronome ele está substituindo a palavra céu para evitar repetição, certo? Então, ele ficou colorido como um dia de carnaval. Pepita foi subindo, passou por várias nuvens e deixou as outras pipas para trás. Lá no alto, Pepita gritou: até um dia, Zezito, vou fazer um grande voo. Se você olhar para o céu nas noites estreladas,
verá Pepita com seus cabelos de fita, certo? Então vamos lá. No trecho, ele ficou colorido como um dia de carnaval. Então é só vocês voltarem ao texto que vocês vão perceber que o quarto parágrafo diz o seguinte: um apito deu sinal e as pipas voaram no céu. Ele ficou colorido. Aquilo que eu expliquei a vocês. Portanto, o pronome ele está substituindo, pode ser substituído por letra A, sol, letra B, dia, letra C, céu ou letra D, apito. Gente, quem foi que ficou colorido? O céu. Então é letra C. Certo? Então vamos para mais uma questão. Quinta e última questão. O hábito da leitura. A criança é o pai do homem. A frase do poeta inglês William Wordsworth ensina que o adulto conserva e amplia qualidades e defeitos que adquiriu quando criança. Tudo que se torna um hábito diferentemente é deixado assim. A leitura poderia ser uma mania prazerosa, um passatempo. Você, coleguinha, pode descobrir várias coisas, viajar por vários lugares, conhecer várias pessoas e adquirir muitas experiências enquanto lê. Um livro, jornal, gibi, revista, cartazes de rua e até bula de remédio. Dia 25 de janeiro foi o dia do carteiro. Preste atenção. Dia 25 de janeiro foi o dia do carteiro. Ele leva ao mundo inteiro várias notícias, intimações, saudades, respostas, mas tudo isso só existe por causa do hábito da leitura. E aí, vamos participar de um projeto de leitura? Então, quem é que leva notícia para o mundo, gente? O carteiro, certo? Certo? E dia 25 de janeiro comemora-se o dia do carteiro e logo em seguida diz, ele leva ao mundo inteiro várias notícias. Agora, vamos ao questionamento. No trecho, ele leva ao mundo inteiro. A palavra ele, certo? Sublinhada aqui, ela se refere a quem? Quem é que leva ao mundo inteiro notícias, intimações, saudades, respostas? O carteiro, pessoal. Portanto, está aqui na letra A, certo? Se refere ao carteiro. O livro leva informações, mas é porque você compra o livro. Quem leva o livro? O carteiro. Certo? Quem leva o jornal? Carteiro. O poeta está um pouco distorcido, certo, da nossa realidade, mas aí está. Respondemos a 6 questões, 3 sobre o uso dos sinais de pontuações para dar efeito de sentido aos textos e 3 sobre o uso dos pronomes para evitar a repetição de termos importantes para um texto, ok? Pessoal, então esta foi nossa aula. Bom estudo para todos e até a próxima aula, se Deus quiser.